Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, novembro 1862, volume 11, segunda parte. Remédio dado pelos Espíritos. O título vai provocar o sorriso dos incrédulos. Que importa? Eles riram de muitas outras coisas, o que não impediu fossem reconhecidas como verdades. Os bons espíritos se interessam pelo sofrimento da humanidade. Não é, pois, de admirar que nos procurem aliviar e, em muitas ocasiões, provaram que o podem, quando bastante elevados para terem os necessários conhecimentos, pois veem o que não veem os olhos do corpo, preveem o que o homem não pode prever. O remédio de que se trata foi dado nas circunstâncias seguintes à senhorita Hermance de Faux. Nota explicativa 1. Médium que escreveu a história de Joanne d'Arc, a qual nos remeteu a fórmula, autorizando a sua publicação em favor dos que a necessitassem. Um de seus parentes, falecidos há muito tempo, tinha trazido da América a receita de um unguento ou pomada de maravilhosa eficácia para toda sorte de chagas ou feridas. Com sua morte, perdeu-se a receita, que não tinha sido dada a ninguém. A senhorita de Faux estava afetada de um mal na perna muito grave e muito antigo, e que havia resistido a todo o tratamento. Cansada do emprego inútil de tantos remédios, um dia perguntou a seu espírito protetor se para ela não haveria cura possível. Sim, respondeu ele, serve-te da pomada de teu tio. Mas vós sabeis que a receita se perdeu. Eu vou te dar, disse o espírito. Depois ditou o seguinte: açafrão, 20 centigramas, cominho, 4 gramas, cera amarela, 31 a 32 gramas, óleo de amêndoas doces, 1 colher. Derreter a cera e depois juntar o óleo de amêndoas, juntar o açafrão e o cominho num saquinho de pano fino e ferver durante 10 minutos em fogo brando. Emprega-se espalhando a pomada num pedaço de pano e cobrindo a parte doente, renovando diariamente o tratamento. Tendo seguido a prescrição, em pouco tempo a perna da senhorita de Faux estava cicatrizada, a pele restaurada e desde então não sobreveio qualquer acidente. Também sua lavadeira foi felizmente curada de mal idêntico. Um operário se havia ferido com um fragmento de foice que penetrou profundamente na ferida, produzindo inchação e supuração. Falavam em amputar-lhe a perna. Com o emprego daquela pomada, a inchação desapareceu, parou a supuração e o pedaço de ferro saiu da ferida. Em 8 dias, aquele homem recuperou-se e pôde voltar ao trabalho. Aplicada sobre furúnculos, abscessos, panaríceos, ela faz rebentar em pouco tempo e cicatrizar. Atua tirando da chaga os princípios mórbidos, saneando-a e, conforme o caso, provocando a salda de corpos estranhos, como esquírulas de ossos de madeira, etc. Parece que é também eficaz para os dartros e, em geral, para as afecções da pele. Sua composição, como se vê, é muito simples, fácil e, em todo caso, inofensiva. Pode, pois, experimentar-se sem receio. Poesias Espíritas, Bordeaux, Médium, Senhor e Collignon. Meu testamento. Posto que rimado, creio que não será inferior. Compreendamo-nos nele o que exalto. Não é a rima que não é boa, é o espírito que ao diabo essa gíria.
O espírito não é também o que me preocupa. Compreendam bem, por favor. Só o espírito vivifica. Assim, entendo este vocábulo. Eu que não sou um deles, mas em breve serei. Ao menos o espero, queria comparecer, não como um simples tolo, mas como um pobre espírito humilde e arrependido, pondo ao meu Senhor toda a minha esperança e contando para chegar no plano dos eleitos, muito coro sua bondade, pouco com minha virtude. Expliquemo-nos mais, pois sempre me equivoco. A bondade de Deus é tudo que eu invoco. Assim, retomando o assunto, antes de ir ouvir a sentença que me abate ou justifica, quero regular o melhor que puder todas as velhas contas de minha vida. Algumas delas, confessarei bem baixinho, estão vivas no coração. Vejamos como fazer para arranjar as coisas do melhor modo possível. Não há nada entre nós a menor diferença. Primeiro, quando o espírito deixa este meu corpo, exijo uma boa prece, que será meu passaporte de pobre morto que entrega seu pó à terra. Isto feito, é de meu enterro que é preciso pensar, e aposto que, sem vos comoverdes, será um enterro modesto. Aliás, quando vivo, fiquei sempre chocado ao ver sobre os túmulos o luxo amontoado, quando entregamos à massa de argila o pouco de que fomos formados. Por que nos ocuparmos de uma fútil glória, muitos se perderam por serem adulados. A prece de Deus provoca a clemência. Nós o cremos, tal é também minha esperança. Mas por que orar mais por uns que por outros? Para que servem aprestos exibidos para este? Porque o infeliz que morre na miséria não tem como eu o concurso da prece? Por que a exibição desse luxo tão caro que faz brotar a inveja em quem não se pensava? Para enganar os homens ou conquistar o céu? Se é para o enganar, anátema a mentira. Se é para atrair as graças do Senhor, orai antes por quem, privado da ventura que a riqueza nos dá, tendo sofrido muito, faz jus a essa largueza que não vos custa um vintém. Ora, escutai-me bem, mesmo tendo por louco o meu espírito ao deixar a terra, ele quer ir a Deus, levado pela prece que sai do coração. A única, escutai, que o Senhor escuta. Levai-me sem pressa, ruído e aparato, e ao contrário do usual, que vossos olhos sejam radiantes, que em vez de choro em vossos cantos, retina um tom de alegria. Deixai a tristeza a dúvida, graças a Deus somos crentes. Não penseis, filhos, que é a economia que assim me faz falar. Não me preocupei muito com o dinheiro durante a minha vida, imaginem depois da morte. Quero deixar iguais os pratos da balança, e desse luxo que se exibe para dourar a lama desse corpo, reparar as faltas para com os infelizes. Quero que desse pano com que se cobre a morte sejam eliminados todos os ornamentos. É sempre a mesma mão que ceifa os nossos dias. É a porta do céu, não a porta do Louvre, que o meu arrependimento e humilde pede a São Pedro que abra. Que a muda eloquência de uma cruz de madeira desvie a vingança do Senhor ofendido. Que minha alma suba em sua simplicidade e que esse ouro perdido vá cobrir a nudez da criança, do velho, meus irmãos nesta vida, meus iguais ante a morte, talvez mais lá no céu, que de joelhos cada um suplique aos que chamamos bem-aventurados. Antes de terminar um salutar conselho, talvez aqui encontre o seu lugar, que vos ilumine a luz da caridade. Ligai pouco à opinião dos tolos.
do luxo enganador que exibe o orgulhoso. Desconfiai sempre. Ao coração nada iguala a felicidade do dever cumprido. Ajudai a fraqueza do oprimido. Que vossa alma responda ao grito da aflição, que haja um eco pronto a repeti-lo. Que vossa mão, filhos, esteja pronta a aliviar. Com a ajuda do pouco ouro que entre vós eu partilho, acumulai tesouros para fazer a viagem, da qual não regressa o espírito virtuoso. Semeai benefícios e colhereis as virtudes. Pedi ao Senhor suas luzes mais claras. Ide buscar irmãos por entre os infelizes, e que Deus vos conceda, em sua grande bondade, seguir apenas a lei do amor, da caridade. Fábulas e poesias diversas, por um espírito batedor. Posto que a tipologia seja um meio muito lento de comunicação, com paciência é possível obter trabalhos de fôlego. O senhor Joubert de Carcassonne remeteu-nos uma coleção de fábulas e de poesias obtidas por ele através daquele processo. Se nem todas são obras-primas, com o que o senhor Joubert não ficaria ofendido, pois que não entra no caso, algumas são admiráveis, de lado o interesse pela fonte de onde procedem. Eis uma que, embora não participando da coleção, pode dar uma ideia do espírito daquele espírito batedor. É dedicada à Sociedade Espírita de Bordeaux, pelo próprio espírito. O monólogo do burrico. Fábula. Um burrico, não façais confusão. Eu nunca falo mal de gente de condição. Um burro legítimo que pode ser tosquiado, numa palavra, um burro arrepiado. Na estação olhava a locomotiva, com o olhar brilhante e a palavra viva. És tu, berra ele, tu que estás em descanso, se dou fé ao que diz certo carneiro manso. Andas sem almocreve, sem cavalo ou jumento, e roncas arrastando tamanhos acompanhamento de caixas que parecem uma aldeia de lenho. Um milagre, diriam, qual nada, por mim tenho que, nos tempos são outros, quem me troça não pode ver, ver quem sei conhecer, pasto e barba de bode. E que deixando os cardos busco ração sadia. Com estes pés de ferro não fazes longa via. Eu tenho minha regra, confio porque penso. Caminhar sem cavalos, sem nós, que contrassenso. O burro, bem se vê, a razão invocava. Essa luz, bem sabeis, que a arrogância apaga. Como o sábio, por vezes, ao asno se assemelha. Negai, doutores, do espírito a centelha. Negai o movimento, desprezai o motor. Do nada faz o sábio a luz que nos aquece? Toda locomotiva algo exige, o vapor. Evocam-se os mortos, mas é preciso a prece, que vem do coração entre ondas de amor. O médium e o doutor Imbróglio. Venha, venha, caro doutor Imbróglio. A prancheta anda só, é patente e tangível. Bobagem, vou provar escrevendo um infólio, que isto é batota, isto é impossível. Uma observação sobre a qualificação dada ao espírito que ditou as poesias a que nos referimos acima. Com razão, os espíritos sérios repelem o qualificativo de batedores. Este título convém apenas àqueles que poderiam ser chamados batedores profissionais, espíritos levianos ou malévolos, que se servem de pancadas para divertir ou atormentar. As coisas sérias não os preocupam. Mas a tipologia é, como qualquer outro, um meio para comunicações inteligentes, e dela se servem os espíritos mais adiantados, em falta de outro meio, posto, prefiram a escrita,
porque responde melhor à rapidez do pensamento. É certo dizer que, neste caso, não são eles que batem. Limitam-se a transmitir ideia, deixando a execução material a espíritos subalternos, como um estatuário deixa ao prático o trabalho de talhar o mármore. A carta seguinte foi dirigida pelo Sr. Joubert ao Sr. Sabot de Bordeaux. Temos o prazer de publicá-la como prova dos laços que se estabelecem entre os espíritas das várias localidades e para edificação dos timoratos. Senhor, sou sensível à vossa carta. Aceito com satisfação o título que me confere a Sociedade Espírita de Bordeaux. Aceito-o como recompensa por meus fracos trabalhos, por minha profunda convicção. E por que não dizê-lo? Pelas amarguras passadas. Ainda hoje, a nova fé é muito mal compreendida. Os cientistas que insurgem, os ignorantes os acompanham, o clero grita que é o demônio e alguns convictos guardam silêncio. Neste século de materialismo, de apetites grosseiros, de guerras fratricidas, de apego cego e imoderado aos reinos do mundo, Deus intervém. Os mortos falam, nos encorajam, nos arrastam. Por isso, cada um de nós deve, sem medo, inscrever seu nome na bandeira da causa santa. Somos sempre os soldados do Cristo. Proclamamos a grandeza, a imortalidade da alma, os laços palpáveis que ligam aos vivos, aos mortos. Pregamos o amor e a caridade. Que temos a temer dos homens? Ser fraco é ser culpado. Eis porque, Senhor, na medida de minhas forças, aceitei a tarefa que Deus e minha consciência me impõem. Ainda uma vez, obrigado por me haver desadmitido entre vós. Sede meu intérprete junto a todos os irmãos de Bordeaux, e recebei a segurança dos meus mais afetuosos sentimentos. G. Joubert, vice-presidente do Tribunal Civil. Observação. O Espiritismo conta hoje numerosos adeptos nas fileiras da magistratura e da advocacia, bem como entre funcionários públicos. Mas nem todos ousam enfrentar a opinião pública. Esse medo, aliás, diminui dia a dia, e em pouco tempo os trocistas ficarão surpreendidos por terem posto no rol dos loucos, sem acanhamento, tantos homens recomendáveis por suas luzes e por sua posição social. Dissertações Espíritas. O duelo. Bordeaux, 21 de novembro de 1861. Médium Senhor Guipon. Primeiro, considerações gerais. O homem ou o espírito encarnado pode estar em vossa terra, em missão, em progressão, em punição. Isto posto, é necessário saibais de uma vez por todas que o estado de missão, progressão ou punição deve, sob pena de recomeçar a prova, chegar ao termo fixado pelos desígnios da Suprema Justiça. Adiantar por si mesmo ou por provocação o instante fixado por Deus para a entrada no mundo dos espíritos é, pois, enorme crime. O duelo é ainda um crime maior, porque não só é um suicídio, mas, além disso, um assassinato frio. Na verdade, pensais que o provocado e o provocador não se suicidem moralmente ao se exporem voluntariamente aos golpes mortais do adversário? Credes que não sejam ambos assassinos no momento em que procuram mutuamente tirar a vida por eles, escolhida ou imposta por Deus como expiação ou como prova? Sim, eu te digo, meu amigo, 2 vezes criminosos aos olhos de Deus são os duelistas, 2 vezes terrível será a punição, porque nenhuma escusa será admitida, desde que por eles tudo foi calculado, friamente e premeditado.
Leio em teu coração, meu filho, porque também foste um pobre transviado. E eis minha resposta. Para não sucumbir a essa terrível tentação, só necessitais de humildade, sinceridade e caridade para com vosso irmão em Deus. Do contrário, só sucumbis pelo orgulho e pela ostentação. Segundo, consequências espirituais. Aquele que, por humildade, como o Cristo, tiver suportado maior ultraje e por amor de Deus perdoado de coração, além das recompensas celestes da outra vida, terá paz de coração nesta e uma alegria incompreensível por haver 2 vezes respeitado a obra de Deus. Aquele que por caridade para com o próximo lhe houver provado seu amor fraterno, na outra vida terá a santa proteção e o concurso poderoso da gloriosa Mãe do Cristo, pois ela ama e abençoa os que cumprem os mandamentos de Deus e seguem e praticam os ensinos de seu Filho. Aquele que, a despeito dos ultrajes, tiver respeitado a existência de seu irmão e a sua própria, ao entrar no mundo etéreo, encontrará milhões de legiões de bons e puros espíritos que virão não honrá-lo por sua ação, mas lhe provar por seu devotamento em lhe facilitar os primeiros passos na nova existência, a simpatia que soube atrair e quais os verdadeiros amigos que fez entre os mesmos seus irmãos. Todos em conjunto elevarão a Deus sinceras ações de graças com sua misericórdia, que permitiu ao seu irmão resistir à tentação. Aquele, digo eu, que houver resistido a essas tristes tentações, pode esperar não a mudança dos desígnios de Deus, que são imutáveis, mas contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito da Verdade. O Filho de Deus, o qual de maneira incomparável inundará sua alma com a felicidade de compreender o espírito de justiça perfeita e bondade infinita, e, consequentemente, salvaguardá-lo de qualquer outra cilada semelhante. Ao contrário, aqueles que, provocados por provocadores, tiverem sucumbido, podem estar certos do que experimentarão as maiores torturas morais pela contínua presença do cadáver de sua vítima e do seu próprio. Durante séculos, serão roídos pelo remorso por haverem desobedecido tão gravemente às leis celestes e serão perseguidos até o dia da expiação, pelo espectro horrível da dupla visão de seus cadáveres sangrentos. Felizes, ainda se próprios aliviarem os sofrimentos por um arrependimento sincero e profundo, que lhes abra os olhos da alma, porque então, ao menos, poderão entrever um fim às suas penas, compreenderão Deus e lhe pedirão força de não mais provocar sua justiça terrível. Terceiro, consequências humanas. Os vocábulos dever, honra e coragem, por vezes, são pelos homens postos à frente para justificarem suas ações e seus crimes. Que compreendem sempre tais vocábulos? Não são estes o resumo das intenções do Cristo? Por que então lhes truncar o sentido? Por que então regredir à barbárie? Infelizmente, na sua generalidade, os homens ainda se acham sob a influência do orgulho e da ostentação. Para se excusarem aos próprios olhos, fazem soar bem alto os vocábulos dever, honra e coragem, e não se dão conta do que estes significam. Execução dos mandamentos de Deus, caridade e amor. Com estas palavras, entretanto, estrangulam os irmãos. Com elas se suicidam, com elas se perdem. Como estão cegos! Julgam-se fortes por terem arrastado o infeliz mais fraco que eles. Estão cegos quando creem que a aprovação de sua conduta por outros cegos com eles próprios
lhe acarretará a consideração humana. A mesma sociedade onde vivem os reprova e em breve os amaldiçoará, pois chega o reino da fraternidade. Enquanto isso, deles fogem os homens sensatos, como fogem das feras. Examinemos alguns casos e veremos se o raciocínio justifica sua interpretação das palavras dever, honra e coragem. Um homem tem o coração varado de dor e a alma cheia de amargura porque surpreendeu provas irrecusáveis da má conduta da esposa. Provoca um dos sedutores dessa pobre e infeliz criatura. Tal provocação seria resultado de seus deveres, de sua honra, de sua coragem? Não, porque sua honra não lhe será devolvida. Sua honra pessoal não foi nem pode ter sido atingida. Isto será vingança. Melhor ainda, para provar que sua pretensa honra não está em jogo, é que muitas vezes sua infelicidade é mesmo ignorada, e ficaria ignorada se não fosse tornada pública por 1000 vozes provocadas pelo escândalo ocasionado por sua vingança. Enfim, se sua infelicidade fosse conhecida, seria sinceramente lamentada por todos os homens sensatos, resultando numerosas provas de verdadeira simpatia, e contra ele não haveria o riso dos corações malévolos e endurecidos, mas desprezíveis. Num caso como no outro, sua honra não seria devolvida nem retirada. Só o orgulho é, pois, o guia de quase todos os duelistas, e não a honra. Credes que, por uma palavra, a falsa interpretação de uma frase, um roçar insensível e involuntário de um braço ao passar, enfim, por um sim ou um não, e até por vezes por um olhar que lhe não era dirigido, seja o duelista levado por sentimento de honra a exigir uma reparação pelo assassinato e o suicídio? Oh, não duvideis. O orgulho e a certeza de sua força são seus únicos móveis, por vezes auxiliados pela ostentação. Ele quer exibir-se, dar prova de coragem, de saber e, às vezes, de generosidade. Ostentação. Ostentação, repito, porque seus conhecimentos em duelismo são os únicos verdadeiros, sua coragem e sua generosidade são mentiras. Quereis pô-lo em prova real a esse espadachim corajoso? Ponde-o em frente a um rival de reputação infernal, em frente à sua. Ele empalidecerá e tudo fará para evitar o combate. Ponde-o em frente a um muito mais fraco e ignorante dessa ciência duplamente mortal. Vê-lo-eis impiedoso, altivo e arrogante, mesmo quando constrangido a ter piedade. Isto é coragem? A generosidade, falemos disso. Será generoso o homem que, confiante em sua força, depois de haver provocado a fraqueza, a esta concede a continuação de uma vida humilhada e levada a ridículo? Será generoso aquele que, para alcançar algo desejado e ambicionado, provoca seu fraco possuidor para obter a seguir como recompensa de sua generosidade? Será generoso aquele que, usando seus talentos criminosos, poupa a vida de seus fracos que injuriou? Será ainda generoso quando dá semelhante prova de generosidade ao marido ou irmão a quem indignamente ultrajou e que depois expõe pelo desespero a um segundo suicídio? Meus amigos, crede todos que o duelo é uma terrível e horrorosa invenção dos espíritos maus e perversos, invenção digna do estado de barbárie, que aflige ao máximo o nosso Pai, o Deus tão bom. Cabe-vos, espíritas, combater e destruir tão triste hábito, esse crime indigno dos anjos das trevas. Cabe-vos dar o nobre exemplo da renúncia, a despeito de tudo a tão funesto mal.
A vós, espíritas sinceros, cabe fazer compreender o sublime das palavras dever, honra e coragem. E Deus falará por vossas vozes. Cabe-vos, enfim, a felicidade de semear entre vossos irmãos os preciosos grãos, por nós ignorados em nossa existência terrena. O Espiritismo. Teu pai, Antônio. Observação. Os duelos tornam-se cada vez mais raros, ao menos na França. E se vemos ainda, de vez em quando, dolorosos exemplos, seu número já não é comparável aos de outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, em consequência do que tomava precauções. Um sinal característico dos costumes da época e da gente estava no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas e defensivas. A abolição deste uso testemunha o abrandamento dos costumes. E é curioso segurar-lhe a gradação desde aquela época em que os cavaleiros jamais cavalgaram sem armadura e armados de lança, até o simples porte da espada, mais como ornamento e acessório do brasão do que arma agressiva. Outro traço dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua perante a multidão que se afastava para deixar o campo livre e que hoje são ocultos. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento comovente. Outrora não se prestava atenção. O Espiritismo apagará estes últimos vestígios de barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Fundamentos da ordem social. Lyon, 16 de setembro de 1862. Médium, Senhor Emilé. V. Nota. Esta comunicação foi obtida numa sessão particular presidida pelo Sr. Allan Kardec. Eis-vos reunidos para ver o Espiritismo em sua fonte, a fim de olhar de frente esta ideia e de apreciar as grandes ondas de amor que ela prodigaliza aos que a conhecem. O Espiritismo é o progresso moral, a elevação do espírito na via conducente a Deus. O progresso é a fraternidade em seu nascedouro, porque a fraternidade completa, tal qual pode o espírito imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é um perfume do alto, uma emanação do infinito, um átomo da inteligência celeste. É a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir os efeitos dignos da grande causa pela qual combateis. Sede, pois, irmãos, se quiserdes que o germe lançado entre vós se desenvolva e se torne a árvore que buscais. A união é a força soberana que baixa a terra. A fraternidade é a simpatia da união, é a poesia, o encanto, o ideal no positivo. Precisais ser unidos para serdes fortes e ser fortes para fundar uma instituição que não repousa senão sobre a verdade, tornada tão tocante e tão admirável, tão simples e tão sublime. As forças divididas aniquilam-se, reunidas são cada vez mais fortes. E se considerar o progresso de cada criatura, se refletir no amor e na caridade que brota de cada coração, a diferença será muito maior. Sob o sublime influxo desse sopro inefável, os laços de família se apertam, mas os laços sociais, tão vagamente definidos, se esboçam, se aproximam e acabam formando um único feixe de todos esses pensamentos, de todos esses desejos, de todos esses objetivos de natureza diversa. O que vedes sem a fraternidade? O egoísmo e a ambição. Cada um tem o seu objetivo, cada um o persegue por seu lado, cada um marcha a seu modo, e todos são fatalmente
arrastados para o abismo, onde mergulham há séculos sob os esforços humanos. Com a união, apenas há um objetivo, pois há um só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, pois, meus amigos, é o que incessantemente vos repete a voz de nosso mundo. Uni-vos e chegareis mais depressa ao vosso objetivo. Sobretudo nessa união inteiramente simpática, que deveis tomar a resolução irrevogável de ser desunidos pelo pensamento comum a todos os espíritas da terra, para oferecerdes a homenagem do vosso reconhecimento àquele que vos abriu o caminho do bem supremo, que trouxe a felicidade às vossas cabeças, a felicidade dos vossos corações e a fé em vossos espíritos. Vosso reconhecimento é a recompensa atual. Não a recuseis, e com a oferta de uma voz única, dareis o primeiro exemplo da verdadeira fraternidade. Léon de Mourian, Espírito Protetor. Observação. Este nome é completamente desconhecido, até do médium. Isto prova que, para ser um espírito elevado, é desnecessário ter o nome inscrito no calendário ou nos fastos da história, e que, entre os que se comunicam, muitos há que têm nomes desconhecidos. Aqui jazem 18 séculos de luzes. Lyon, 16 de setembro de 1862. Médium, Senhor Émile V. O senhor Émile, que obteve a comunicação acima e muitas outras igualmente notáveis, é muito jovem. É não só excelente médium escrevente e médium pintor, posto não tem aprendido desenho nem pintura. Pinta a óleo paisagens e diversos assuntos para o que é levado a escolher, misturar e combinar as cores necessárias. Do ponto de vista de arte, seus quadros não são perfeitos, posto em certas exposições sejam vistos muitos que não valem mais. Falta-lhes acabamento e nuances, os tons são duros e muito acentuados. Mas quando se pensa nas condições em que são feitos, não são menos notáveis. Quem sabe se com o exercício não adquirirá ele a habilidade que lhe falta e não se tornará um verdadeiro pintor, como aquele operário de Bordeaux, que, sabendo apenas assinar o nome, escreve como médium e acabou tendo uma linda letra para uso pessoal, sem outros mestres além dos espíritos? Quando vimos o senhor Émile, estava ele concluindo um quadro alegórico, onde se vê um féretro, sobre o qual estava escrito: aqui jazem 18 séculos de luzes, permitindo-nos criticar tal inscrição do ponto de vista gramatical, e de saída não compreendemos o sentido dessa alegoria, colocando 18 séculos de luzes num caixão, visto como, dizíamos nós, graças sobretudo ao cristianismo, a humanidade está hoje mais esclarecida. Foi na sessão de 16, na qual ele recebeu a comunicação acima. O Espírito respondeu às nossas observações, acrescentando o que segue. Aqui jazem é posto de propósito. O assunto não é expresso pelo número 18, representando os séculos. É um total de séculos, uma ideia coletiva, como se houvesse um lapso de tempo de 18 séculos. Podeis dizer aos vossos gramáticos que não confundam uma ideia coletiva com uma ideia de separação. Eles próprios não dizem da multidão, que pode ser composta de incalculável número de pessoas, que ela pode mover-se? É o bastante sobre o assunto. Assim deve ser, porque é uma ideia mesma. Agora, abordemos a alegoria. 18 séculos de luzes num caixão. Esta ideia representa todos os esforços feitos pela verdade durante esse tempo. Esforços que foram sempre destruídos pelo espírito de partido e pelo egoísmo.
18 séculos de luzes em pleno dia seriam 18 séculos de felicidade para a humanidade. 18 séculos que apenas começam a germinar na Terra e que teriam tido seu desenvolvimento. O Cristo trouxe a verdade à Terra e a colocou ao alcance de todos. Que foi a que lhe aconteceu? As paixões terrestres se apoderaram dela. Esta foi metida num caixão, de onde acaba de tirá-la o Espiritismo. Eis a alegoria. Léon de Maurienne. Papel da Sociedade de Paris. Sociedade de Paris, 24 de outubro de 1862. Médium Senhor Limaré. Paris é o ponto de desembarque do mundo. Cada um aí vem buscar uma impressão ou uma ideia. Quando me achava em vosso meio, por vezes me perguntava por que essa grande cidade, ponto de encontro do mundo inteiro, não possuía uma reunião espírita numerosa, tão numerosa quanto os mais vastos anfiteatros pudessem conter. Por vezes, cheguei a pensar que os espíritas parisienses entregavam-se demais aos prazeres. Até pensei que a fé espírita, para muitos, era um prazer de amador, uma distração entre as muitas que Paris oferece continuamente. Mas longe de nós, e contudo tão perto, vejo e compreendo melhor. Paris está assentada à margem de Sena. Mas Paris está em toda parte. Em todos os dias, esta cabeça poderosa revolve o mundo inteiro. Como ela, a sociedade central faz jorrar seu pensamento no universo. Sua força não está no círculo onde se realizam suas sessões, mas em todos os países onde são seguidas as suas dissertações, em toda parte onde ela faz lei à vista de seus ensinos inteligentes. É um sol cujos raios benfazejos repercutem ao infinito. Por isso mesmo, a sociedade não pode ser um grupo comum. Seus pontos de vista são predestinados e seu apostolado é maior. Não pode ela restringir-se a um pequeno espaço. O mundo lhe é necessário por ser ela de natureza invasora. E, de fato, ela conquista pacificamente, hoje cidades, amanhã reinos, mais tarde o mundo inteiro. Quando um estrangeiro vos faz uma visita de cortesia, é recebido dignamente e afetuosamente, para que leve uma grande ideia do Espiritismo, esta poderosa arma da civilização, que deve aplainar todos os caminhos, vencer todas as resistências e até todas as dúvidas. Daí, largamente para que cada um receba esse alimento do Espírito, que tudo transforma em sua passagem misteriosa, porque a crença nova é forte como Deus, grande como Ele, caridosa como tudo quanto emana do poder superior, que fere para consolar, dando à humanidade em trabalho a prece e a dor por antecipação. Bendita sejas, sociedade que amo, tu que dás sempre com benevolência, tu que realizas uma tarefa árdua sem olhar as pedras que barram a passagem. Muito mereceste de Deus. Não serás e não poderás ser um centro ordinário, mas, ao contrário, repito, a fonte benfazeja, onde o sofrimento virá sempre encontrar o bálsamo reparador. Sanson, antigo membro da Sociedade de Paris. Origem da linguagem. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhor D'Ambert. Caros e amigos ouvintes, pedis-me hoje que vos dite ao meu médium a história da linguagem. Tentarei satisfazer-vos. Deveis, porém, compreender que me será impossível, em algumas linhas, tratar inteiramente a importante questão a qual se liga, forçosamente, outra mais importante, a da origem das raças humanas.
Que Deus Todo-Poderoso, tão benevolente para com os espíritas, me conceda a lucidez necessária para afastar de minha dissertação toda a confusão, obscuridade e, sobretudo, o erro. Entro na matéria dizendo-vos: para começar, admitamos como princípio esta eterna verdade, que o Criador deu a todos os seres da mesma raça um modo especial, mas seguro, para se entenderem reciprocamente. Não obstante, esse modo de comunicação, essa linguagem, era tanto mais restrito quanto mais inferiores as espécies. É em virtude desta verdade, desta lei, que os selvagens e os povos pouco civilizados possuem línguas tão pobres em uma porção de termos usados nas regiões favorecidas pela civilização, lá não encontram vocábulos correspondentes. E é em obediência a essa mesma lei que as nações que progridem criam expressões para novas descobertas e necessidades. Como disse Alhures, a humanidade já atravessou 3 grandes períodos: a fase bárbara, a fase hebraica e pagã e a fase cristã. A esta última sucederá o grande período espírita, cujas primeiras fiadas lançamos entre vós. Examinemos, pois, a primeira fase e o começo da segunda, onde não posso mais que repetir quanto disse. A primeira fase humana, que poderemos chamar pré-hebraica ou bárbara, arrastou-se muito tempo e lentamente em todos os horrores e convulsões de uma barbárie terrível. Aí, o homem é peludo como um animal selvagem e como as feras, abriga-se em cavernas e nos bosques, vive de carne crua e se repasta de seu semelhante, como caça excelente. É o mais absoluto reino da antropofagia, nem sociedade nem família. Alguns grupos dispersos, aqui e ali, vivendo na mais completa promiscuidade e sempre prontos a se entrevorarem. Tal é o quadro desse período cruel. Nenhum culto, nenhuma tradição, nenhuma ideia religiosa. Apenas as necessidades animais a satisfazer, eis tudo. Prisioneira de uma matéria estupidificante, a alma fica morna, latente em sua prisão carnal. Nada pode contra os muros grosseiros que a encerram e sua inteligência apenas pode mover-se nos compartimentos de um cérebro estreito. O olho é manso, a pálpebra pesada, o lábio grosso, o crânio achatado e a linguagem consta apenas de alguns sons guturais. Nada pronuncia que desse animal bruto saia o pai das raças hebraicas e pagãs. Contudo, com o tempo, eles sentem a necessidade de se defenderem contra os outros carnívoros, como o leão e o tigre, cujas presas terríveis e garras afiadas facilmente dominavam o homem isolado. Assim, realiza-se o primeiro progresso social. Não obstante, o reinado da matéria e da força bruta se mantém durante toda a fase cruel. O homem dessa época não procureis nem sentimentos, nem razão, nem linguagem propriamente dita. Ele apenas obedece à sensação grosseira, que tem por objetivo comer, beber e dormir. Nada além disso. Pode dizer-se que o homem inteligente ainda está em germe, não existe ainda. Contudo, é preciso constatar que entre as raças brutais já aparecem alguns seres superiores, espíritos encarnados com a tarefa de conduzir a humanidade ao seu destino e apressar o surgimento das eras hebraica e pagã. Devo acrescentar que, além desses espíritos encarnados, o globo terrestre era visitado por estes ministros de Deus, cuja memória foi conservada pela tradição, sob os nomes de anjos e arcanjos, e que quase que diariamente se punham em contato com os seres superiores. Espíritos superiores de que acabo de falar.
A missão de grande número desses anjos continuou durante a maior parte da fase humanitária. Devo acrescentar que o rápido quadro que acabo de fazer dos primeiros tempos da humanidade vos ensina um pouco a que leis rigorosas são submetidas os espíritos que ensaiam viver em planetas de formação recente. A linguagem propriamente dita, como a vida social, não começa a ter um caráter certo senão a partir da era hebraica e era pagã, durante a qual o espírito encarnado, sempre sujeito à matéria, começa a se revoltar e a quebrar os elos de sua pesada cadeia. A alma fermenta e se agita em sua prisão carnal. Por esforços reiterados, reage energicamente contra as paredes do cérebro, cuja matéria sensibiliza, melhora e aperfeiçoa por um trabalho constante o jogo de suas faculdades, assim desenvolvendo os órgãos físicos. Enfim, o pensamento pode ser lido num olhar límpido e claro. Já estamos longe das fontes achatadas. É que a alma se sente, se reconhece, tem consciência de si mesma e começa a compreender que independe do corpo. Desde então, luta ela com ardor para se desvencilhar do amplexo de sua robusta rival. O homem se modifica de mais a mais e a inteligência se movimenta mais livremente no cérebro mais desenvolvido. Entretanto, constatamos que, nessa época, o homem ainda é circunscrito e cercado como gado, é escravo do próprio homem. A escravidão é consagrada pelo Deus dos hebreus, tanto quanto pelos deuses pagãos. E Jeová, assim como Júpiter olímpico, pede sangue e vítimas vivas. Esta segunda fase oferece aspectos curiosos do ponto de vista filosófico. Já tracei um quadro rápido que meu médium vos comunicará proximamente. Como quer que seja, e para voltar ao tema em estudo, tendes certeza de que não foi senão na época dos grandes períodos pastorais e patriarcais que a linguagem humana tomou um aspecto regular e adotou formas e sons especiais. Durante essa época primitiva em que a humanidade saía dos cueiros e balbuciava na primeira infância, poucas palavras bastavam aos homens para os quais ainda não tinha nascido a ciência, cujas necessidades eram mais restritas, e quando as relações sociais paravam à porta das tendas, à soleira das famílias e mais tarde nos confins da tribo. Era a época em que o pai, o pastor, o ancião, o patriarca, numa palavra dominava como senhor absoluto, sem direito de vida e morte. A língua primitiva foi uniforme, mas à medida em que crescia o número de pastores, estes, deixando por sua vez a tenda paterna, foram constituir novas famílias em zonas desabitadas, e daí novas tribos. Então a língua por eles usada se diferenciou gradativamente de geração em geração da que era usada na tenda paterna. Assim foram criados os vários idiomas. Aliás, posto não seja meu propósito dar um curso de linguística, não vos passa despercebido que nas línguas mais distanciadas encontrais vocábulos cujo radical pouco variou e cuja significação é quase a mesma. Por outro lado, posto tenhais a pretensão de constituirdes um velho mundo, a mesma razão que corrompeu a língua primitiva, reina soberana em vossa França, tão orgulhosa de sua civilização. Aí vedes as consonâncias, os termos e a significação variante. Já não direi de província a província, mas de comuna a comuna. Apelo aos que viajaram pela Bretanha, como aos que percorreram a Provence e a Languedoc.
É uma variedade de idiomas e de dialetos que espanta a quem os quisesse coligir num dicionário único. Uma vez que os homens primitivos, ajudados pelos missionários do Eterno, emprestaram a certos sons especiais outras tantas ideias especiais, foi criada a língua falada. E as modificações por ela sofridas mais tarde o foram sempre em razão do progresso humano. Consequentemente, conforme a riqueza da língua, pode estabelecer-se facilmente o grau de civilização atingido pelo povo que a fala. O que posso acrescentar é que a humanidade marcha para uma língua única, como consequência forçada de uma comunidade de ideias em moral, em política e, sobretudo, em religião. Tal será a obra da filosofia nova, o Espiritismo que hoje ensinamos. Erasto. Respostas ao Sr. B.G. de La Caille, Argélia. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda não foram traduzidos para o italiano. Ao Sr. Dumas, de Sétif, Argélia, recebi o Eco de Sétif e li com atenção os 2 notáveis artigos científicos sobre espiritismo publicados nesse jornal. Deles falarei em detalhe no próximo número. Sinto-me feliz por ver esse estimável jornal considerar a causa da doutrina e tratá-la de modo sério. Errata. Nota do tradutor. Aqui deveria entrar uma errata corrigindo falhas tipográficas estampadas no fascículo de setembro, na poesia Peregrinações da Alma. Deixamos de reproduzi-la porque a correção foi feita no devido lugar.